Meu pai era pedófilo e a minha mãe era passiva, né? Ela, inclusive, me botava no meio da cama, entre eles dois, para ficar mais fácil com meu pai. Naquela época, era um costume das famílias que os machos alfa abusassem das suas filhas. Eles abusavam também das esposas, que a minha mãe era arrastada pelo cabelo para ele montar nela, igual um animal. Eu vi isso muitas vezes. Eu tinha 6 anos. Eu me lembro de coisas que eu vi com 4 anos. O sexo, para mim, era uma coisa, uma violência que eu já sabia o que era de ver. E aí, o que aconteceu? Meu pai era meu herói. Meu pai andava comigo assim na cacunda. Meu pai era a única coisa boa que tinha naquele barraco. E nesse dia ele bebeu muito e ele ficou muito embriagado. E aí anoiteceu, né? Eu estranhei aquilo tudo porque a gente nunca tinha ficado até aquelas horas. E ele tentou me violentar. Ele me violentou, mas foi com a mão. Ele não chegou a ter sexo carnal comigo. E aí eu corri muito, eu conto essa história aqui. Depois disso, a minha mãe não me levou mais. A minha mãe me trancou eu fiquei trancada naquele barraco, morrendo de medo que o meu pai voltasse e terminasse o que ele começou lá na praia. E aí passava 15 dias eu sozinha, trancada naquele barraco. Bom, àquela altura, né, eu já tinha eu tinha 8 anos e eu vivi um pouquinho na rua com uma galerinha, né, que era engraçado que as crianças na rua eram divididas por idade e não podia se misturar, né? Os meninos pré-adolescentes não se misturavam com a galera miúda que chamava. E aí, entre a galera miúda, tinha 2 meninas que eram violentadas sexualmente pelos pais. Uma vivia na rua, que era branquinha, e ela se vendia. Ela realmente se prostituía. Tinha um sapateiro, assim, para baixo do local onde eu vivo até hoje, que ele pagava, dava comida e dava um pedaço de cola. E ele só passava a mão, porque ele teve óleo. Então ele só funcionava da cintura para cima. Parecia um monstrinho. E aí ele passava a mão nas meninas, manipulava menino também. E ele pagava. E essa menina, ela vivia disso. E era comum nos becos e ver cenas de sexo com crianças, entre homens. A minha avó, que morava em cima, era viciada em jogo, bebia muito também. E me chamava para que eu fosse fazer o jogo de bicho. Nessa época, o poder paralelo na favela era o jogo de bicho. E um belo dia, né, alguns anos depois, quase 3 anos depois, ela simplesmente me pegou pela mão e me levou para a parte de baixo da favela e me vendeu para esse bicheiro. Era uma prática comum, assim como a pedofilia. Era comum a venda de crianças nessa parte. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso nem naquele momento que foi feito comigo. Eu fiquei sabendo disso depois, quando eu aderi à situação. Tinha um êxodo também, com pessoas vindo do Nordeste, fugindo da seca, da miséria, de outras favelas. Com a criação do Parque Proletário da Gávea, os laboratórios, então as construções pediam muita mão de obra. Aí essa gente toda chegava na favela da Rocinha e ficava passando fome. E geralmente era gente que gastava tudo na vinda, né? Nessa vinda. E quando chegava na favela, não tinha com quem contar, não tinha de onde tirar nada, e aí eles acabaram conhecendo esse tipo de negócio. Então, o que a família preferia? A família preferia vender a criança do que ver ela morrendo de fome no beco,
né? Aqueles barracos insalubres, não tinha nada, né? Só tinha vala e barraquinho de madeira. E a pobreza, né? Então, quem comprava, que era esse poderoso chefão do jogo de bicho, tinha um em cima, tinha um no meio, tinha um em cima, tinha um no meio, tinha um embaixo. Eles também achavam que o que eles estavam fazendo era um bem para as crianças. E esse homem de baixo, esse que me comprou, ele usava as meninas, né, até uma determinada idade. Depois ele entregava elas para a casa de prostituição. E quando elas faziam 18 anos, ele libertava, sabe? Eu conheci, virava prostituta de calçada. Então, essas meninas, elas não tinham o que fazer da vida, né? E eram pessoas solitárias, sem família, sem ninguém. E acabavam virando prostituta de calçada. E aí é isso, né? Como eu me senti? Eu fui violentamente, foi uma violência, né? Eu fui muito violenta também, porque eu era uma criança violenta, né? A violência, ela cresceu dentro de mim como uma arma, como uma grande defesa, né? Eu agradeço, meu Deus, até hoje. Até hoje não, porque hoje eu tenho que fazer terapia e respirar muito, contar até 10 para conter o meu lado selvagem. Eu levei muitos anos da minha vida para aceitar que sexo era bom. Também levei muito tempo para me relacionar. A mulher, ela precisa ser ensinada a amar, né, a ter carinho, né, a aprender a se relacionar afetivamente com outros, né? Isso nunca aprendi. Nunca, todo tipo de afeto que eu vi eram violentos. Eu, quando entrei naquele lugar, eu vi, tinham duas meninas grávidas, uma não tinha nem peito ainda, tinha 12 anos, a outra tinha 13 anos, e já era taludinha, era uma menina assim, taludinha, dessas meninas que tem seio farto, desde muito nova, e um bebê de 1 ano e pouco, de uma garota também de 12 anos. Tudo filha do homem que me comprou. Eu achava aquilo muito triste, porque tinha um corredor com vários quartos, antes de chegar no salão principal do terreiro, que à frente de tudo isso era um terreiro de umbanda. E aí eu vi meninas sendo arrastadas para aqueles pseudos fregueses, né? Eu nunca me acostumei com aquilo, né? Eu jogava casa de marimbondo dentro do quarto, né? Eu jogava lata de óleo de cima do telhado, de cima da cama. Aprontei muito com aquela gente. Na minha cabeça, que era para livrar as mulheres daquilo. E aí eu pude perceber que, com o passar dos anos, elas assimilavam, deixava de ser dor, passava a ser meio de vida. E aí eu ficava olhando para aquelas mulheres, vendo aquelas meninas se transformarem em mulheres, meninas que elas nunca foram crianças, né? Elas foram roubadas, mas viraram mulher e passaram a manipular os manipuladores. Mas eu me lembro que eu amadureci muito, né? Eu, com 9 anos, eu parecia uma pessoa muito mais velha e segura do que eu queria. E também com uma certa segurança física, da minha integridade física, que eu não fui violentada daquele jeito, era um alívio para mim. Com esse estabelecimento do tráfico de drogas como poder paralelo dentro da favela da Rocinha, essas coisas de pedofilia, venda de criança, venda de gente, acabou. Foram caçados. Verdadeiramente, literalmente, as pessoas que faziam isso e que traziam, auxiliavam esse mercado, eram condenados à morte. Foi uma coisa que foi cortado, extirpado, porque era uma cultura dentro da favela da Rocinha, né?
Agora, existe outro tipo de prostituição, que a violência, ela só muda de cara. E a mulher, ela não deixa de ser essa fútil mercadoria, sabe? Essa carne que serve a qualquer propósito, sabe? Essa falta de respeito à inocência a criança, né? O infantil, ele continua sendo desrespeitado lá na sua, sabe? Na sua essência, né? Porque atualmente, a gente tem pessoas que usam droga, que se vendem por causa de cocaína e de outros tipos de droga, que eu não vou nem falar. E um pouco antes, uma década atrás, eram as mães que eram dependentes químicas, usuários, que colocavam as filhas e filhos nessa situação. Levavam o cara estava ali pagando todas, ele tinha dinheiro, então a mulher oferecia filho, levava para dentro de casa. Esse era o tipo de prostituição que tinha. E essa prostituição, ela saiu para a rua. A garota de 12 anos, de 11 anos, de 10, 9 anos, cheirando na rua, ela se vende, ela se troca faz qualquer negócio por uma trilhinha de cocaína. Então, a prostituição, ela continua no mesmo lugar, ela só mudou a aparência.